Eles dizem que profetas são homens privilegiados, homens capazes de ouvir a voz de Deus quando o resto do mundo só ouve silêncio. Homens escolhidos, separados, tocados por uma graça que poucos conseguem compreender. Mas ninguém fala sobre o outro lado dessa verdade. Ninguém fala sobre o preço que se paga por ouvir Deus. Porque às vezes, ouvir Deus é como carregar fogo dentro do peito. É como ter o peso do universo pressionando seus ombros enquanto você tenta respirar normalmente. Existe um tipo de revelação que não traz conforto, mas peso. Peso de destino. Peso de julgamento. Peso de tudo aquilo que o coração humano tenta evitar com todas as suas forças. Foi assim com Jeremias, e é essa história que quase ninguém ousa contar. Porque é uma história sobre um homem que viu demais, sofreu demais e ainda assim continuou falando. Naquela noite, Jerusalém dormia, mas o coração dele não encontrava descanso. Jeremias caminhava de um lado para o outro dentro do pequeno quarto, ouvindo o vento arranhar as frestas da janela como se algo estivesse tentando entrar, como se a própria noite o perseguisse. Lá fora, a cidade parecia tranquila. Pequenas lamparinas ainda acesas em algumas casas, vozes distantes se despedindo, passos apressados de quem voltava para casa antes que o frio tomasse conta das ruas. Mercadores fechando suas lojas, famílias se reunindo, a vida seguindo seu curso normal, previsível, seguro. Mas dentro dele, algo queimava. Uma inquietação que não se explicava com palavras. Uma sensação que não conseguia nomear. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer. Algo grande. Algo terrível. Algo que mudaria tudo para sempre. Jeremias era jovem naquela época. Ainda tinha a ilusão de que poderia fazer diferença. Ainda acreditava que, se falasse com clareza, com paixão, com convicção, as pessoas o ouviriam. Ainda não conhecia o peso da rejeição. Ainda não sabia o que significava gritar no vazio e ouvir apenas o eco de sua própria voz voltando para casa. Mas naquela noite, tudo começaria a mudar. Quando ele finalmente se sentou, a lamparina tremulou como se alguém tivesse passado por ela, mesmo sem ninguém no cômodo. A temperatura caiu de repente. O ar ficou denso, pesado, quase irrespirável. E então, a visão veio. Não como um sonho que desaparece ao amanhecer, não como um pensamento que você consegue afastar com um pouco de esforço, mas como uma fenda aberta no tecido da realidade, como se o mundo que ele conhecia se rasgasse diante dos seus olhos. A luz sumiu, o quarto sumiu. Ele sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. E diante dele surgiu uma cena tão vívida, tão real, tão aterradora, que ele sentiu o cheiro das fumaças antes mesmo de entender o que estava vendo. Jerusalém estava cercada por um inimigo implacável, como se milhares de olhos famintos observassem cada porta, cada janela, cada respiração. Os muros da cidade que pareciam tão fortes, tão seguros, estavam sendo atacados sem piedade. Ele viu homens correndo desesperados pelas ruas, tentando encontrar alguma forma de escapar. Viu mulheres tentando proteger seus filhos, abraçando-os contra o peito como se pudessem protegê-los do que estava por vir. Viu sacerdotes gritando orações que pareciam bater no céu e cair de volta ao chão sem resposta. Orações que Deus não ouvia. Ou pior, orações que Deus escolhia não ouvir. Viu chamas engolindo casas inteiras, casas onde famílias inteiras viviam, casas que continham memórias, histórias,
vidas. Ruas inteiras se transformando em trilhas de fogo que serpenteavam pela cidade como serpentes de destruição. Viu portas sendo arrombadas, muros desabando com um estrondo que parecia vir do próprio inferno. Gritos se misturando com o barulho de espadas, o som de morte ecoando por cada canto. Tudo diante dele, real como a própria vida. Tão real que ele podia sentir o calor das chamas em seu rosto. E então a visão piorou. Porque sempre piora. Porque quando você pensa que chegou no fundo, descobre que há um fundo ainda mais profundo. Ele viu o templo, o lugar sagrado, o lugar onde Deus habitava entre os homens. A casa onde o povo buscava consolo, perdão e direção. O lugar que representava a presença de Deus na terra. Ele viu a glória do Senhor se erguer sobre o templo como uma luz prateada, majestosa, poderosa, mas não para proteger, não para defender, e sim para partir, para ir embora. Lenta, dolorosa, silenciosa. Como alguém que fecha a porta de um lar que já não reconhece. Como alguém que se retira de um relacionamento que se tornou impossível. A presença de Deus deixando Jerusalém. Deus abandonando o seu próprio povo. Jeremias tentou fechar os olhos, mas a visão o mantinha preso como correntes invisíveis. Ele não conseguia se mover, não conseguia escapar. Ele clamou, implorou, suplicou para que Deus tirasse aquilo de diante dele. Suplicou para que fosse apenas um pesadelo, mas a visão continuava, implacável, inexorável. E quando a destruição atingiu o seu auge, quando as chamas consumiram tudo, quando o silêncio caiu sobre a cidade como um sudário, ele ouviu a voz que cortou sua alma em duas. Assim será. Eles não quiseram me ouvir. Eles escolheram seus próprios caminhos e agora colherão o que plantaram. Quando despertou, o dia estava clareando. O sol nascendo sobre Jerusalém como se nada estivesse errado. Como se a cidade não estivesse destinada à destruição. Como se Deus não tivesse acabado de mostrar a ele o futuro. Mas dentro dele era noite. Uma noite profunda, pesada, interminável. Uma noite que nunca mais deixaria o coração. Ele tentou se convencer de que tinha sido apenas um pesadelo, um produto da mente cansada, uma ilusão criada pelo medo, mas quem já ouviu Deus sabe a diferença entre sonho e profecia. E Jeremias sabia. Sabia que o que viu não era imaginação, era futuro. Um futuro inevitável, uma verdade que não podia ser negada. Nos dias seguintes, ele caminhava pelas ruas com um olhar perturbado, como quem tenta encaixar duas realidades diferentes no mesmo mundo. De um lado, via crianças brincando nas ruas, rindo, correndo, vivendo como se o mundo fosse seguro. Mercadores discutindo preços de trigo e cevada, negociando como se o amanhã fosse garantido. Famílias reunidas para refeições simples, conversando, compartilhando histórias, vivendo vidas normais. Mas de outro, ele via em sua mente a mesma cidade consumida por fogo, devastada, reduzida a silêncio e cinzas. Dois mundos ocupando o mesmo espaço. Duas realidades impossíveis de conciliar. E pensava, se eles tivessem visto o que eu vi, mudariam hoje mesmo. Se vissem a destruição que está vindo, se sentissem o calor das chamas, se ouvissem os gritos dos moribundos, se compreendessem que Deus está se afastando, mudariam sua forma de viver. Retornariam a Deus, abandonariam seus ídolos, buscariam perdão. Mas quando tentava alertá-los, quando tentava contar o que havia visto, as pessoas riam. Diziam que ele exagerava,
que era dramático, que gostava de espalhar medo e desespero, chamavam-no de traidor. Chamavam-no de louco. Alguns até questionavam se Deus realmente havia falado com ele ou se era apenas um jovem perturbado tentando chamar a atenção. A parte mais dolorosa não era ser ridicularizado, não era ser rejeitado, não era ser chamado de louco. A parte mais dolorosa era saber que a visão era verdadeira. Porque a verdade revelada por Deus não se apaga só porque alguém decide não acreditar nela. A verdade permanece como uma cicatriz, permanece como um peso, permanece como uma sentença que você carrega consigo para sempre. Jeremias carregava essa consciência como quem carrega um fardo que não consegue colocar no chão. Um fardo que fica mais pesado a cada dia. Um fardo que o destrói lentamente por dentro. Ele sabia que precisava falar. Sabia que Deus o havia chamado para isso. Sabia que era sua responsabilidade alertar o povo. Mas também sabia que ninguém queria ouvir. E essa tensão entre a obrigação e a rejeição, entre o chamado divino e a rejeição humana, começou a consumir sua alma. Começou a destruir tudo aquilo que ele era. Há um verso que captura perfeitamente esse momento de Jeremias. Jeremias 29 diz: "Disse eu, não me lembrarei dele, nem mais falarei em seu nome. Mas a sua palavra foi em meu coração como um fogo ardente, fechado nos meus ossos. Cansei-me de sofrer e não posso mais." Jeremias tentou calar, tentou parar de falar, tentou ignorar o chamado, mas não conseguia, não podia calar. Não porque fosse ambicioso ou buscasse atenção, não porque quisesse ser famoso ou respeitado, mas porque a palavra de Deus queimava dentro dele como um fogo que não se apaga. Era mais fácil sofrer perseguição do que sofrer o silêncio. Era mais fácil ser rejeitado do que trair o chamado que Deus havia colocado em seu coração. E então começou a sofrer. Começou a ser perseguido. Começou a ser preso. Começou a ser torturado. Começou a ser desprezado. Começou a perder tudo. Sua reputação, sua segurança, sua paz, sua esperança. Tudo aquilo que um homem normalmente buscaria, Jeremias perdeu. E tudo porque insistia em falar uma verdade que ninguém queria ouvir. Mas então, quando sua alma estava prestes a desmoronar completamente, quando ele estava à beira do abismo, quando estava prestes a render-se ao desespero, Deus o visitou novamente. Não para consolá-lo, não para suavizar a dor, não para dizer que tudo ficaria bem, mas para aprofundar a visão, para revelar mais, para mostrar que havia esperança além da destruição. A segunda revelação foi ainda mais intensa que a primeira. Dessa vez ele se viu, não como era naquele momento, jovem e cheio de esperança, mas como seria no futuro, velho, cansado, olhos marcados por noites sem dormir, por lágrimas derramadas, por sofrimento suportado, ombros curvos pelo peso de décadas de rejeição, de incompreensão, de solidão. Ele viu a si mesmo completamente quebrado, mas firme, firme na missão, firme naquilo que Deus havia ordenado, firme mesmo quando tudo ao seu redor desabava, firme mesmo quando estava sozinho, firme mesmo quando parecia que Deus o havia abandonado. E então a visão mudou de novo, porque Deus não apenas mostra a destruição, Deus também mostra a restauração. Ele viu o povo que sobreviveria à destruição. Viu um grupo pequeno, cansado, machucado, mas vivo. Viu-os retornando a Jerusalém anos depois, passando as mãos pelas pedras queimadas, tentando reconstruir aquilo que havia sido perdido. Viu crianças correndo novamente entre as ruínas, risos surgindo como pequenas flores entre as cinzas,
viu esperança renascendo. Viu vida brotando do solo que havia sido queimado. Viu o povo retornando a Deus. Viu o templo sendo reconstruído. Viu a glória do Senhor retornando. E Deus sussurrou: a destruição é real, mas a restauração também será. O julgamento é necessário, mas a misericórdia é eterna. Essa promessa está registrada em Jeremias 29:11, onde Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Mesmo no meio da destruição, Deus nunca perdeu de vista o propósito final. Não era apenas punição, era transformação. Não era apenas julgamento, era oportunidade de recomeço. Não era apenas morte, era ressurreição. Naquele dia, Jeremias entendeu algo que transformou completamente sua alma. O trabalho do profeta não é impedir o juízo, mas preparar corações para sobreviverem a ele. Não é anunciar apenas dor, mas também promessa. Não é ser amado, mas ser fiel. Não é confortar, mas confrontar. Não é agradar, mas servir. E essa fidelidade, essa disposição de sofrer pela verdade, mudaria a história de Israel para sempre. A partir desse momento, Jeremias parou de lutar contra seu destino. Parou de questionar por que havia sido escolhido. Parou de perguntar por que tinha que sofrer. Ele aceitou. Ele se rendeu. Não porque deixasse de ter medo. Profetas também tremem, também choram, também sentem o peso do impossível, também desejam que as coisas fossem diferentes. Mas ele caminhava com a consciência de que Deus estava em cada passo, mesmo nos passos mais escuros, mesmo quando estava sozinho, mesmo quando era perseguido, mesmo quando era preso, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. E mesmo sendo rejeitado, perseguido, insultado e preso, ele nunca abandonou a missão. Continuou falando, continuou profetizando, continuou avisando, continuou chamando o povo ao arrependimento, porque sabia que era isso que Deus o havia chamado para fazer. E porque sabia que, mesmo que ninguém o ouvisse naquele momento, suas palavras ecoariam através dos séculos. Seus escritos se tornariam âncora para um povo em exílio. Seriam as palavras dele, aquelas mesmas palavras que todos ignoraram, que todos rejeitaram, que todos ridicularizaram, que reacenderiam a esperança quando tudo parecesse perdido. Porque quando você está nas ruínas, quando tudo ao seu redor foi destruído, quando parece que Deus se foi embora, quando parece que não há mais razão para viver, é exatamente então que você precisa ouvir as palavras de alguém que já esteve lá. Alguém que já viu a escuridão, alguém que já sofreu, alguém que já foi rejeitado, alguém que ainda assim manteve fé, alguém que ainda assim continuou acreditando. Por isso, séculos depois, a frase mais famosa de Jeremias ainda ecoa como um convite e como um aviso. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Essas palavras não vieram de um homem que viveu milagres tranquilamente, não vieram de um homem que foi sempre respeitado e honrado, não vieram de um homem que teve uma vida fácil, vieram de alguém que carregou segredos que machucam, vieram de alguém que aprendeu que a revelação de Deus é luz, mas que essa luz pode queimar antes de iluminar. Vieram de alguém que pagou um preço terrível pela verdade que proclamava. Jeremias não foi um profeta confortável. Ele foi um profeta quebrado. Um homem que viu demais, sofreu demais e ainda assim continuou falando, porque entendeu uma verdade que poucos conseguem compreender, que às vezes amar alguém significa dizer coisas que eles não querem ouvir, que às vezes ser fiel significa estar sozinho,
que às vezes a maior coragem não é vencer inimigos externos, mas continuar acreditando quando o mundo inteiro diz que você está errado. Que às vezes o chamado de Deus nos leva para lugares que não queremos ir, para fazer coisas que não queremos fazer, para sofrer de formas que não imaginávamos. Mas aqui está o segredo que Jeremias descobriu: que mesmo no sofrimento, Deus está presente. Mesmo na rejeição, Deus está presente. Mesmo na solidão, Deus está presente. Mesmo quando parece que Deus se foi embora, Ele continua lá. Continua guiando, continua protegendo, continua cumprindo seu propósito através de nós, mesmo que não possamos ver. No fim, a visão que Jeremias tanto temeu não foi apenas sobre destruição, foi sobre reconstrução. Não foi apenas sobre queda, foi sobre esperança. Não foi apenas sobre julgamento, foi sobre amor. Amor que disciplina, amor que restaura, amor que nunca abandona, mesmo quando parece ir embora. Porque esse é o mistério que Jeremias viveu. Deus não se foi. Ele apenas se retirou para deixar que o povo experimentasse as consequências de suas escolhas. Mas ele permanecia lá, esperando, pronto para reconstruir. E quando o povo retornou, quebrado, humilhado, mas finalmente disposto a ouvir, encontrou Deus exatamente onde o havia deixado. Fica agora a pergunta que ninguém quer fazer, mas que ecoa em cada detalhe dessa história. O que você faria se Deus te mostrasse algo que você não estivesse pronto para ver? Se Ele revelasse uma verdade que pudesse mudar sua vida inteira, mas que também quebrasse seu coração? Se Ele chamasse você para fazer algo que ninguém entenderia? Se Ele pedisse que você sofresse pela verdade? Você teria a coragem de Jeremias? A coragem de continuar mesmo quando ninguém acredita? A coragem de falar mesmo que o silêncio fosse mais fácil? A coragem de permanecer fiel mesmo quando tudo desaba? A visão de Jeremias mudou o destino de uma nação inteira. Mudou a história de Israel. Mudou a forma como o povo compreende a Deus. Mas talvez hoje ela esteja tentando mudar o seu. Talvez Deus esteja tentando te mostrar algo. Talvez Ele esteja tentando te chamar para algo. Talvez Ele esteja tentando te quebrantar para que você possa ser restaurado. Se isso fez você sentir algo, se tocou qualquer parte da sua alma, se despertou algo dentro de você que estava adormecido, então comente aqui embaixo. Eu quero ver o que Deus quer me mostrar. Porque algumas histórias não deveriam ser contadas, mas precisam. E se esse vídeo chegou até você, talvez não seja por acaso.